Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema pornografia. O que a Bíblia diz sobre a pornografia. Mas para início introdutório, eu gostaria de chamar a sua atenção para 4 campos de atuações da pornografia. O primeiro se mostra justamente no termo da palavra, que abrange a área digital, que são vídeos, fotos ou textos eróticos criados para causar excitação sexual. O segundo campo de atuação da pornografia é o cibersexo, que são conversas eróticas pela internet com o objetivo de provocar excitação sexual. O terceiro campo de atuação da pornografia é o sexo por telefone. Seriam pessoas que usam o telefone para conversas sexuais impróprias ou para ouvir mensagens eróticas explícitas. E por último, temos a palavra aí chamada sexting, que seria enviar imagens ou mensagens sexualmente explícitas pelo celular. Portanto, esses seriam basicamente os campos da atuação da pornografia. Bom, nós sabemos que esta palavra pornografia, ela se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. A palavra pornografia, ela vem do grego porneia. E o texto foi traduzido aqui por prostituição. A palavra porneia, ela significa basicamente a mesma coisa que o adultério e ainda outras coisas mais que ocorrem dentro desta relação ilícita. Por exemplo, nós temos o vocábulo hebraico para a palavra fornicação, tanto no hebraico quanto no grego. A palavra fornicação ela está associada ao incesto, à sodomia, à prostituição, à perversão e todos os pecados sexuais cometidos antes como depois do casamento. E o que é interessante é que a palavra fornicação, ela se deriva do latim fornix, que significa bordel. Literalmente designava a alcova ou cela, onde as prostitutas romanas habitavam. Então se observa que a palavra hebraica zanar, que equivale à palavra grega porneia, ela era usada para se referir a tanto prostitutas quanto mulheres casadas que cometiam adultério, conforme diz Jeremias capítulo 3, verso 1. Por exemplo, Amós capítulo 7, verso 17, diz que uma mulher casada é chamada de prostituta, zanar. Então, fornicação do hebraico é zanar, que significa cometer adultérios, e todas as formas de impureza são abarcadas pelo sentido de adultério. Então, o que significa no pensamento bíblico a palavra pornografia? Para um solteiro significa todo tipo de relações ilícitas que antecede o casamento, todo tipo de relação ilícita que degrada o ser humano, abrangendo aí não só a questão física do contato com outra pessoa, mas abrangendo também cybersexos, que são conversas eróticas pela internet com o objetivo de provocar excitação sexual, sexo por telefone, usar o telefone para conversas sexuais impróprias ou para ouvir mensagens eróticas explícitas, e sexting, enviar imagens ou mensagens sexualmente explícitas pelo celular, que é o que mais tem hoje no meio digital. São pessoas que fazem o uso dos meios digitais para poder expor os seus corpos, vender os seus corpos. Não só isso, tem pessoas também que ainda sentem prazer em poder ouvir conversas explícitas pelo telefone, e pessoas que fazem o uso desse cybersexo justamente para provocar excitação sexual nas pessoas.
Então a palavra pornografia ela não significa propriamente dito apenas o contato sexual, mas ela significa também uma série de coisas. Para uma pessoa casada, a pornografia ela equivale à palavra moicheia no hebraico ou no grego, que significa basicamente cometer adultério. E basicamente é a fornicação, porque é a relação fora do casamento. E quem pratica a fornicação seriam, dentro do pensamento bíblico, prostitutas. E dentro do pensamento romanos, prostitutas que habitavam em bordéis com a finalidade de satisfazer homens. E ali eram mulheres solteiras. Então, quando uma mulher casada cometia um adultério, cometia um ato sexual fora do casamento, era fornicação também. Então, a Bíblia ela trabalha com essas palavras para denotar que não tem muita diferença entre solteiro e casado. É um solteiro que se utiliza dos meios digitais para poder satisfazer desejos sexuais, sejam eles visuais, audíveis, para excitação pessoal, ele está fornicando, ele está praticando atos ilícitos que são reprováveis pela Bíblia. Bem como casados também que se utilizam de meios de comunicação para satisfação sexual e para satisfação e excitação pessoal fora do casamento também estão cometendo fornicação, mas basicamente o adultério. Observe que Jesus Cristo ele disse o seguinte, ele disse que aquele que atentar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou contra ela. A palavra que é utilizada ali é a palavra porneia, fornicação, porque justamente o pecado sexual ele começa antes nos pensamentos, para depois ser consumado. É assim que acontece hoje no mundo digital. O ser humano consome primeiro, e aí ele é levado à excitação, e depois ele consome aquele ato. Né? Ou seja, a fornicação, prostituição, impureza, qualquer tipo de relação sexualista. O adultério aparece como sendo fornicação. E a infidelidade sexual de uma mulher casada. Então, se observa que Paulo trabalha aqui a palavra porneia, dentro de Gálatas 5, versos 19 a 21, para dizer que a porneia, ou a prostituição, equivale ao adultério para casados, e acima de tudo isso, todo tipo de relação sexual ilícita, quer seja com contato ou sem o contato. Isso pode nos levar a um outro problema, por exemplo, que é o pecado chamado lascívia, ou alceugeia, que aparece aí também em Gálatas 5, onde significa dissolução ou a imoralidade, é quando as pessoas elas passam não mais se sensibilizar por aqueles pecados ocultos, então agora eles não sentem mais vergonha e fazem isso publicamente. Isso é chamado imoralidade sexual. Isso é chamado de dissolução. É uma pessoa que vive sem lei, não existe mais regra para ela. A Bíblia, ela nos orienta, nesses casos, a tomar uma postura bastante séria em relação ao pecado. Veja comigo Colossenses 3, verso 5, que diz: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo, que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza e apetite sexual. Ou seja, em vez de amortecer desejos errados, ou seja, ver pornografias os estimula. Isso torna a pessoa impura ou suja aos olhos de Deus. Veja Mateus 5,28. Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de ter paixão por ela, já cometeu no coração o adultério com ela. Ver imagens de práticas sexuais imorais estimula pensamentos errados, o que, por sua vez, leva a ações erradas. Efésios 5, verso 3. A fornicação e a impureza de toda sorte ou ganância não sejam nem mesmo mencionados entre vós. Se nós não devemos nem mesmo mencionar a imoralidade sexual como forma de diversão, quanto mais ler ou assistir esse tipo de conteúdo. Portanto, a observação bíblica para esse tipo de atitude é que nós amorteçamos os nossos membros, porque eles são bem vivos. Mesmo nós estando e sendo salvos por Jesus Cristo, eles continuam bem vivos e inclinados para o mal. E a ordenança bíblica é que nós amortecemos eles, é que nós nem mesmo mencionemos essas coisas com tons de
gracejos ou brincadeiras que o valham, para que nós não venhamos alimentar esse tipo de pecado que é muito reprovável pela Bíblia. Portanto, que Deus nos ajude e nos dê graça para vencer, sermos fiéis à sua palavra, quer no âmbito físico ou no mundo digital. Deus abençoe, até o próximo vídeo, um grande abraço, Shalom!